Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor, na sequência que estamos fazendo aqui no livro de Êxodo. Agora no capítulo 32. Nós trabalhamos essa semana passada no capítulo 20. E aí depois do capítulo 21 em diante, aí você tem todos os detalhes relacionados às leis civis, religiosas, e depois sobre as festas e questões relacionadas aí aos utensílios, né? E é por isso então que estamos fazendo esse salto, que depois dessas instruções relacionadas à lei cerimonial, que nós já sabemos que foi cumprida em Cristo, então tudo isso apontava para Cristo e é alvo de estudos que nós já fizemos sobre as festas solenes e tudo mais. Por isso eu convido você a abrir a Bíblia agora lá em Êxodo 32, é o texto que vamos meditar em duas partes. Hoje, iniciando, tratando aqui dos primeiros versos e mencionando um ou outro verso durante todo o capítulo, e na semana que vem, se Deus assim permitir, continuaremos ainda estudando Êxodo 32. Eu vou ler os 10 primeiros versos, né? Apesar de trabalhar aí com todo o capítulo, eu tinha posto os 6 primeiros, eu vou trabalhar os 10 primeiros versos nessa leitura. E eu convido você a acompanhar, portanto, comigo a leitura que farei. Então, de verso 1 até o verso 10. Diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então, todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as de suas mãos, trabalhou o ouro com o buril e fez dele um bezerro fundido. Então, disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fizeram para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou. E diz: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto esse povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixe-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Vamos orar, irmãos? Ó Pai querido, nós bendizemos mais uma vez o Teu nome e Te agradecemos pela leitura da Tua palavra e clamamos pela Tua graça, misericórdia, quando vamos estudá-la, para que através da ação do Teu Santo Espírito em nós possamos, primeiramente, sermos iluminados para compreender a Tua vontade e depois edificados mediante a Tua bondade e a Tua graça. Fale conosco, nos ensine e incline o nosso coração para estarmos no centro da Tua vontade. Usa-me, apesar de mim mesmo. É o que também clamamos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Nós vimos então na última semana sobre Êxodo 20, Deus falando diretamente ao povo, trazendo princípios, mostrando a sua grandeza, a sua soberania
e exigindo do povo, já no primeiro mandamento, essa exclusividade, né? De adorar só a Deus e de ter a Deus como o seu único Senhor, que Ele é o único Deus, para não fazer imagem de esculturas e muito menos adorá-la, mas servir ao Senhor e obedecer ao Senhor. Parece criança das mais teimosas, né? Você acaba de falar e as pessoas, o povo de Israel começou a fazer justamente tudo o contrário. E é assim que acontece também, infelizmente, na nossa vida. A palavra do Senhor está aí constantemente nos exortando, nos chamando a atenção como devemos andar. Está aqui todo o ensinamento, a revelação da palavra, apontando os critérios, o que devemos crer, o que devemos obedecer, como devemos agir. Mas do mesmo modo que o povo de Israel do passado, nós também somos um povo de dura serviço, um povo que constantemente despreza a Deus e a sua palavra. Essa, infelizmente, é a nossa realidade. E por isso, os textos de Êxodo são tão importantes para nós hoje, porque estamos nessa mesma peregrinação. Se eles estavam na peregrinação para chegarem a Canaã, a terra que mana leite e mel, nós também estamos em peregrinação na promessa da nova Canaã e da companhia eterna e maravilhosa do Senhor. Mas eu quero começar, feito essa conexão, né, com o sermão do passado, quero começar o nosso sermão de hoje, talvez citando, fazendo você lembrar de um ditado, né? Bastante usado, né? Certamente você já ouviu ou até mesmo já utilizou o ditado. A voz do povo é a voz de Deus, né? Vox populi vox Dei. Será que de fato a voz do povo é a voz de Deus? Esse ditado a gente não sabe ao certo quem usou essa frase aí pela primeira vez ou que contexto ela foi usada pela primeira vez, né? Existem muitos momentos aí e pessoas reivindicam isso na história, mas no nosso dia a dia, inclusive na história que conhecemos, nós vemos que a voz do povo, em alguns momentos, e na maioria dos momentos, influenciou e determinou muita coisa. Mesmo que essa influência seja para conduzir toda uma sociedade para a loucura, né? Em vários momentos você vê, quando o povo se junta, eles acabam determinando, incentivando, influenciando a tomarmos rumos que são completamente contrários àquilo que Deus realmente havia decretado ou revelado para nós. É lógico que a soberania de Deus nunca é manchada, mas nunca podemos dizer ou usar desse ditado como se fosse uma verdade bíblica, né? A voz do povo não necessariamente é a voz de Deus. Ainda hoje, alguns se apoderam dessa expressão, dessa oração, né, como se fosse uma verdade absoluta. Então, se a multidão está falando determinada coisa, então deve ser que aquilo é a vontade de Deus. Não é por aí. A falta de critérios, né, faz os homens titubearem, e quando o líder hesita, nós vemos tragédias acontecendo. Vamos pensar aqui em alguns momentos. Quando você tem lá a multidão dos judeus confrontando Pilatos para a crucificação. Sabemos que na soberania de Deus tudo estava acontecendo da maneira que tinha que acontecer, mas a voz, né, da multidão gritando crucifica, crucifica, induzindo Pilatos a tomar essa decisão, não necessariamente é a voz de Deus, mesmo porque, por conta daquela postura, Deus trouxe o castigo, trouxe a consequência sobre o povo de Israel por eles terem rejeitado o Messias. É só você ler o livro de Atos, você vai ver em vários sermões, tanto de Pedro quanto de Paulo, ele deixando claramente, falando aos judeus, vós matastes, né, vós crucificastes. Então, não significa que aquilo era a voz de Deus. Quando então olhamos para as Escrituras, nós vemos que a soberania de Deus nunca é ferida ou minimizada, porém, em sua permissão, muitas vezes o próprio Deus entrega aos homens as suas paixões, as suas inclinações, e permite que o povo tome decisões terríveis.
E foi justamente o que aconteceu aqui no deserto, né? Deus, na sua permissão, permitiu esse povo tomar essas atitudes, mesmo depois de todas as manifestações poderosas do Senhor. O que eu quero chamar a sua atenção, irmãos, nessa introdução, é que quando nos falta critérios ou desprezamos o padrão revelado, nós somos como uma nau à deriva, né? Como um barco sem rumo, e a tendência é o desastre. Então, se Deus revelou critérios, princípios, se Deus exigiu posturas, um padrão revelado, a única coisa que devemos fazer é sermos obedientes. E aí Deus então chama líderes para dirigir o seu povo e dá esses critérios, traz esse padrão revelado. E se esses líderes não seguem os critérios, os princípios, o padrão revelado, eles vão se desviar, vão dar ouvidos à voz do povo e, consequentemente, tragédias acontecerão. Por isso que Davi fala a Salomão: meu filho, ser forte, ser corajoso, ser homem, para não se desviar, para assumir os critérios e o padrão revelado de Deus para você ser bem-sucedido. É nesse mesmo sentido que Deus olha para Josué e diz: ó, ser forte e corajoso, para não te desviar do caminho, para não desprezar dos critérios e do padrão revelado na lei. Por isso medita no livro da lei de dia e de noite, para não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. É isso que a sequência dos versos lá de Josué capítulo 1 vai apresentar. Então, irmãos, quando Deus traz critérios, princípios e um padrão revelado, não existe outra postura que devemos tomar senão a obediência. Crer que aquele critério, que aquele padrão revelado é a vontade de Deus e obedecer tal critério e tal padrão, né? O crer e observar os ensinamentos do Senhor, porque senão ficaremos aí à deriva. Não é sem razão que a Bíblia, né, através do ensino do apóstolo Paulo e também do apóstolo Pedro, exorta sobre o dever de sermos criteriosos, ou seja, observarmos os critérios, termos critérios bem definidos para não seguirmos aí o nosso próprio coração e não seguirmos aí o conselho dos ímpios, o conselho daqueles que não temem ao Senhor. Rapidamente eu quero ler aqui Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, verso 6, onde o apóstolo Paulo vai escrever a Tito pedindo para que os jovens tenham esse padrão. É dito assim, portanto, Tito 2,6. Quanto aos moços, de igual modo exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos, que sigam os critérios, que tenham critérios definidos. E o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 4, verso 7, segue a mesma linha, quando diz: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Seguir os critérios de Deus, os princípios, o padrão revelado de Deus é a maior segurança que nós podemos ter. E quando os homens dão ouvidos à inclinação do seu próprio coração, dos seus próprios desejos, segue as concupiscências da carne, a concupiscência dos olhos e a cobiça deste mundo, eles vão desprezar e vão se desviar dos caminhos. A maior segurança que nós temos está nas Escrituras, irmãos. Na lei do Senhor, na palavra revelada do Senhor, nos critérios que Ele nos apresenta. E se você quer ser bem-sucedido nessa caminhada como verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, você tem que ter esses critérios bem definidos e obedecer cada um deles. Porque senão você vai fazer como o povo de Israel fez aqui, infelizmente, nos dias do deserto. Quando olhamos então para a palavra do Senhor, Deus expressa em sua palavra que no exercício da liderança, quando Ele chama pessoas para conduzir, inclusive, o seu povo,
duas qualidades são indispensáveis, né, independentemente do grau da sua liderança. Seja você chamado para ser líder da sua casa, como marido, como pai, seja você chamado como mãe e, consequentemente, ser instrumento para instrução e sabedoria para os seus filhos, seja você chamado para exercer qualquer grau de liderança dentro da comunidade dos santos, dois pontos aqui, duas qualidades são indispensáveis, que é aquilo que nós já vimos, de certa forma, Davi chamando a atenção de Salomão e do próprio Deus chamando a atenção de Josué. Coragem e força. Para seguir o padrão de Deus, meu amigo, você precisa ser corajoso. Por isso que os tímidos, os covardes, eles não herdarão o reino do céu. Você precisa ser forte para assumir um compromisso de seguir os critérios que o próprio Deus estabeleceu. Ser um cristão verdadeiro é coisa para macho, né? Vamos usar aqui como Davi disse para Salomão. Ser coragem e ser homem, né? É lógico que, trazendo de uma maneira genérica, tanto para homens quanto mulheres, ser verdadeiramente discípulo de Cristo, você então tem que ser corajoso e ter força, no sentido de ter fidelidade em seguir os critérios que o próprio Deus estabeleceu. Voltando aqui para Josué, eu convido você a dar uma olhadinha lá, no primeiro capítulo de Josué, o verso de número 6, que nós não lemos, né, mas só para reforçar essa ideia, veja como ele repete isso para Josué, né? Josué capítulo 1, verso 6. Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Verso 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. E o verso 9, não te mandei eu, ser forte e corajoso. Então veja, essas duas qualidades são indispensáveis para você exercer aquilo que Deus manda e principalmente exercer a liderança que porventura Deus tenha confiado a você, seja na família, seja na igreja, seja na sociedade. 1 Reis, capítulo 2, verso 2, que nós lemos, né? Eu vou pelo caminho de todos os mortais, e aí Davi diz para Salomão, coragem e ser homem, que na verdade é a mesma ideia de coragem e força, ser forte e muito corajoso. Ainda um outro texto que eu quero chamar a sua atenção, que é 1 Crônicas, capítulo 28. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 28, ainda no contexto de Davi falando com Salomão, né, como sucessor, para ficar claro essa ideia, Davi vai dizer assim para Salomão no capítulo 28 de 1 Crônicas, verso 20. Disse Davi a Salomão, seu filho, ser forte e corajoso, e faze a obra, não temas, não te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Ser forte e corajoso. De certa forma, então, nós podemos sintetizar que para viver uma vida que glorifique e agrade a Deus, essas qualidades são indispensáveis. Coragem e força. E principalmente para exercer uma liderança. Se você for covarde, fraco, meu amigo, você vai ser engolido. E o que é pior, você não estará fazendo a vontade de Deus, estará se desviando para a direita ou para a esquerda, e isso trará ruína para a sua vida e para aqueles que o Senhor lhe confiou, seja a sua família, seja a sua igreja, seja o contexto de liderança que Deus te deu. Quando uma pessoa que está exercendo a função de liderança negligencia ou não possui coragem e força para seguir o critério, o padrão revelado, determinado por Deus, certamente ela estará designada ao fracasso.
né? E todos aqueles que estão debaixo da sua liderança caminharão para o mesmo buraco. Pois sem coragem e força, esse líder, né, certamente será engolido, primeiramente pelos liderados, será manipulado, né, e o que é pior, cairá no maior erro que um líder pode cair, que é querer agradar a todos ou a maioria, ao invés de cumprir aquilo que foi revelado por Deus. A pior coisa que um líder cristão, ou que um pai cristão, um marido cristão pode fazer é justamente desprezar os critérios revelados pela palavra de Deus e querer agradar a todos. Meu amigo, isso vai te conduzir à ruína e vai conduzir a sua família, sua casa, sua igreja também a essa mesma ruína. Olhando para o contexto aqui de Êxodo 32, né? Quando nós olhamos aí para a Bíblia, nós vemos exemplos de líderes bem-sucedidos. Josué é um exemplo disso. Neemias, né? Tantos outros. E outros que, infelizmente, foram um verdadeiro fracasso nessa função. Portanto, nosso objetivo hoje aqui é olhar para um desses exemplos de fracasso, que é o caso de Arão. O caso de Arão serve aí para mostrar o grande perigo e consequências quando falta ao líder coragem e força para chefiar, para guiar, para conduzir aqueles que lhe foram confiados segundo, não a sua vontade, mas segundo os critérios revelados pelo próprio Deus. Quando um pai, quando um marido, né, que é o líder, que é o cabeça do lar, despreza os critérios revelados por Deus e falta coragem e força para liderar a sua casa, essa casa vai ruir. Quando um líder, dentro do contexto da comunidade dos santos, também lhe falta coragem e força para fazer aquilo que Deus, os critérios que Deus estabeleceu para que ele fizesse, se ele quer agradar mais o povo do que a Deus, isso vai gerar grande situação de ruína, e vai conduzir essa comunidade a se desfigurar como uma verdadeira comunidade do Senhor. Ok? Lembremos, então, um pouquinho melhor aqui o contexto da passagem de Êxodo 32, para que você possa mergulhar aí nesse contexto. Primeiro, eles estavam vivendo aí um período de grandes maravilhas. Deus havia feito muitos sinais, demonstração de poder. Eles já tinham visto a grandeza de Deus. Olha como que o coração humano é terrível, né? Eles tinham visto uma manifestação tão poderosa de Deus ao ponto de chegar para Moisés e falar assim: Moisés, se Deus quer falar alguma coisa para nós, fale através de você, porque senão nós vamos acabar morrendo ao ouvir diretamente a voz do Senhor. Eles sabiam de quem eles estavam, com quem eles estavam lidando e a quem eles estavam servindo. E mesmo diante desse período de grande maravilha e demonstração do poder de Deus, o coração deles continuou inclinado para aquilo que era errado. Deus havia libertado esse povo de Israel do Egito com uma mão forte, com uma mão poderosa, né? Deus havia manifestado de modo visível, agindo com cura, com providência de alimento, com água, proteção e agora, mais recentemente, com a organização civil, social e religiosa do povo. Deus estabeleceu líderes, Deus estabeleceu sacerdotes, Deus estabeleceu as leis civis, as leis religiosas, sociais, como deveria se adorar. Deus já havia feito tudo isso. Nós estamos num contexto que as coisas já estavam sendo direcionadas e caminhadas dentro da vontade do Senhor. Os 10 mandamentos já haviam sido dados para o povo. Instruções para adoração, inclusive sobre a liderança que Arão deveria ter sobre o povo. Se você dá uma olhada aí, alguns capítulos, né, anteriores, que vai tratar das cerimônias, da consagração, lá no capítulo 28, diz lá: Deus escolhe Arão e seus filhos para serem sacerdotes. Então Deus já tinha chamado Arão, já tinha estabelecido o que ele tinha que fazer e deixar de fazer, ou seja, já havia pelo menos, se não de um modo tão claro, mas já havia pelo menos indícios da vontade do Senhor para que Arão, que fora chamado para liderar o seu povo como sacerdote, realizasse.
todas as principais ordenanças do Senhor já haviam sido dadas. Moisés agora estava no monte, recebendo as instruções sobre o tabernáculo, e havia deixado Arão e Hur como líderes, né? E o que aconteceu? O que o contexto nos diz? O povo, veja aí o capítulo 32, verso 1, que diz: vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, os caras ficam 430 anos como escravos, esperando Deus libertar, e aí, porque Moisés subiu ao monte e Deus está tratando ali com ele, o povo já fica inquieto, né? Se Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta e faze-nos Deus. Ou seja, um povo que havia sido escravo por 430 anos, agora estava inquieto por causa de 40 dias, que é o período que Moisés estava ali recebendo as instruções de Deus. E nós também, né? Muitas vezes somos inquietos, nós queremos a ação de Deus instantânea. E às vezes vendemos os critérios e os princípios que Deus estabeleceu para nós, porque também estamos inquietos, porque achamos que Deus está demorando. Querido, cuidado com isso. Deus está no controle de todas as coisas. Nós, quando Deus manda a gente parar e esperar, não temos outra coisa a fazer senão parar e esperar. E quando Deus nos manda marchar, mesmo que tenha um mar na nossa frente, não existe outra coisa a fazer senão marchar. Então, esteja atento ao indicativo de Deus. Infelizmente, aquele povo se inquietou em relação à demora de Moisés e procuraram o líder Arão e propõem algo totalmente contrário ao que já havia sido prescrito. E a grande questão é: o que esperávamos de um líder aqui? O que esperar de Arão? Moisés subiu, está recebendo a instrução do Senhor, está demorando 40 dias. Chega o povo para ele e diz assim: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. O que Arão tinha que ter feito aqui, querido? Vamos imaginar a situação. Sua família. Deus tem cuidado, tem amparado, tem dirigido, tem sustentado, tem feito maravilhas na sua família por anos. Você sabe qual que é o padrão. Aí chega seu filho para você, sua filha, e faz aquela proposta indecente que um jovem, uma jovem cristã nunca deveria fazer, pedindo autorização para o pai para ir para tal lugar ou fazer determinada coisa que não deveria fazer por não contar ou não estar dentro dos padrões de um testemunho de uma família cristã. Aí o que você espera? Que um líder, que um homem corajoso e forte, temente a Deus, fiel, obediente faça? Você vai falar o que Deus manda. O critério é esse. O padrão é revelado é esse. A proposta que Deus determinou para que nós realizássemos é essa. Você está louco? Você perdeu o temor? Você quer ser destruído? Você quer receber uma punição do Senhor? A ira do Senhor sobre a sua vida? É isso que deveria ter acontecido com Arão. Mas o que esse homem faz? Esse líder fraco e covarde. O que esse cara faz? Ele se deixa intimidar pelo povo. Deus olha para Ezequiel, irmãos, e diz assim: olha, eu tenho te chamado para pregar para um povo de dura serviço. Mas não se atemorize diante da cara feia deles. Quer ver esse texto rapidinho? Vamos lá. Ezequiel. Abra lá. Capítulo 2, em diante. A vocação de Ezequiel. Eu fico imaginando Ezequiel ouvindo essas palavras do Senhor. Eu vou ler aqui rapidamente.
Esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Eu estou em Ezequiel capítulo 2. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, me pôs em pé e ouviu que me falava. E ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e os seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. Eles, quer ouçam, quer deixam de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Você vai agradar a quem, meu amigo? Você vai agradar os homens, você vai agradar a Deus. Mesmo que esses homens tenham cara feia, mesmo que eles sejam de casa rebeldes, que eles não vão aceitar, quer ouçam, quer deixem de ouvir, você foi chamado para ser fiel, para ter coragem e força. Seja na educação dos teus filhos, seja na liderança da igreja. O que mais que diz assim? Verso 5, vamos repetir. Eles quer ouçam, quer deixam de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras. Eles vão falar besteira de você. Mas você vai falar aquilo que eu estou mandando. Assim diz o Senhor Deus. Quer eles ouçam, quer eles não nos ouçam. Quer eles fiquem bravos contigo, quer não. Você não vai temer. Quer as suas palavras sejam duras para você ou não. Quer eles digam que você tem que ser preso ou não. Ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Eles vão tentar te detonar, Ezequiel. Não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles. Não assuste com a cara feia deles. Não assuste com a feiura deles. Porque são casa rebeldes, são homens maus, são casa rebeldes. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são rebeldes. Está disposto a um ministério desse, meu amigo? Se você quer ser um líder, um ministro fiel, um pai fiel, um marido fiel, você tem que fazer aquilo que Deus já determinou como critério e como padrão revelado para você. Você quer ser, se você foi chamado para ser um líder da igreja, então você tem que ser fiel a Deus. Você não está aqui para agradar a homem nenhum. Mesmo que ele tenha cara feia, que as palavras dele sejam duras, mesmo que ele exponha o dedo a risco o seu nariz, você vai falar aquilo que Deus quer que você fale. Você vai ser fiel à palavra do Senhor. Você vai apresentar os critérios, o padrão revelado. Quer eles ouçam, quer não os ouçam. Se eles vão te conduzir a viver no meio de sarça e espinho, com escorpiões, se eles vão se levantar contra ti, falar mal contra ti, Jesus diz, bem-aventurados sois quando mentido falar todo o mal contra você. Mas você vai ser encontrado fiel a Deus. Porque você tem que ser forte, você tem que ser corajoso, para não se desviar. Você tem que meditar na palavra. Hoje as famílias estão desestruturadas muitas vezes porque os pais são fracos, não têm coragem, porque não sabem falar não para os seus filhos. Mesmo que os filhos sejam rebeldes, ficam com a cara feia, com a cara emburrada, você ainda vai falar e tira esse amargor da sua cara. Porque senão eles vão te engolir. Eles vão te envergonhar. A igreja de hoje, a igreja brasileira hoje é uma fonte de vergonha para Deus, para Cristo, para a sua palavra, porque os líderes são líderes fracos, homens sem coragens, que não conseguem olhar para essa casa rebelde e dizer, muda de vida, assuma um compromisso com Deus, viva uma vida santa. São homens que estão preocupados com o recurso, a manutenção. São homens que estão preocupados com a ganância em ter uma posição cada vez maior, agradar a todos. Porque se você não agrada a todos, você não é eleito presidente do presbitério. Se você não agrada a todos, você não é colocado como pastor da determinada igreja. Se você não agrada a todos, o pastor presidente da sua denominação não vai chamar para você sentar lá atrás dele para ficar aparecendo na hora que você está no culto. Tem mais gente sentada atrás do pastor presidente do que na frente para adorar. Tudo isso por quê? Porque pessoas que querem agradar a homens.
pessoas que estão procurando glórias humanas e satisfazer os desejos e a vontade dos homens, para que ninguém se levante contra eles. Querido, você foi chamado para ser forte e corajoso. Não foi chamado para ser político e nem politicamente correto. Você vai falar aquilo que Deus mandar você falar e pronto, acabou. Se eles são casa rebelde, ouvir ou não ouvir, é problema deles. O que Arão tinha que ter feito? Arão tinha que ter se levantado contra aquele homem, mesmo que aqueles homens se levantassem, pegassem Arão e fritassem Arão, ou espetasse ele e assasse ele no espeto, mas ele teria que ser fiel, ele teria que ser corajoso para se levantar contra aquele povo. Mas o que Arão faz? Arão demonstra covardia e fraqueza. As qualidades que Deus exige de um homem para dirigir a sua casa e de um líder para dirigir o seu povo, a sua igreja, essas qualidades são coragem e força. Mas o que nós vemos em Arão é justamente as características de um líder covarde e fraco. Um mau exemplo terrível. E nós vamos estudar justamente isso, irmãos. Hoje, tratando de Arão, semana que vem, se Deus permitir, tratando de Moisés. Mas vamos ver como que Arão deu esse mau exemplo para nós. E como nós podemos aprender com esse mau exemplo dele. Com as características desse líder covarde e fraco. Primeira coisa, a primeira característica de um líder covarde e fraco é que ele cede à vontade rebelde do povo. Ele quer agradar as pessoas, então ele cede à vontade rebelde do povo. Dá uma olhadinha comigo em Êxodo, capítulo 32, de 1 a 4. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhe Arão, em vez dele dar uma dura nos caras, eles falam: gente, espera. Deus já demonstrou seu poder para nós. Deus já revelou a sua vontade. Vamos fazer aquilo que Deus quer. Vamos esperar. O que ele faz? Tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas e trazei-los. Por eles serem escravos, certamente todos eles haviam recebido essas argolas na orelha, que eram característica para identificar um escravo, né? E trazei-mas. Então o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. O povo disse: faça-nos deuses. E o que o líder covarde e fraco faz? A vontade do povo. Nós queremos uma igreja mais light. Tá bom. O pastor tranqueira, covarde, fraco vai fazer isso. O que vocês querem? Que tipo de deuses vocês querem? Esse é o estilo Arão de comandar. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer coragem e força. Faça-nos deuses, Arão. E Arão, sentindo-se ameaçado, cedeu. Por que eu falo que Arão se sentiu ameaçado? Porque é isso que depois o texto vai dizer. Se você dá uma olhadinha lá no verso 22, dá uma olhadinha lá antes de caminhar aqui. O verso 22 do mesmo capítulo. Né? Moisés perguntou, verso 21. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez esse povo que trouxeste sobre ele tamanho pecado? E respondeu Arão: não se acenda a ira do meu Senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Veja. Arão pula fora e diz: olha, você sabe que o povo é propenso para o mal. Se eu não tivesse ouvido a voz dele, feito a vontade dele, vai saber o que eles fariam. Essa é a ideia. Então veja que Arão deixou ele à vontade. Veja aí o verso 25. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, faltava freio, faltava limite.
Pois Arão, veja, pois Arão o deixara à solta para a vergonha no meio dos seus inimigos. Arão deixou solto. Ele cedeu à vontade do povo rebelde. Porque ele disse, esse povo é propenso para o mal, então eu fiquei com medo. Essa é a ideia. Ao invés de repreender, ele não repreende o povo. Ao invés de confrontar, ele não confronta o povo. Ele deveria confrontar o povo com o plano bíblico. Os 10 mandamentos já estavam lá, era simplesmente, como que eu vou fazer Deus? O próprio Deus diz para nós não termos outros deuses diante dele. Se você der uma olhadinha lá em Êxodo capítulo 20, o verso 23, não vou nem para os 10 mandamentos, mas na sequência das leis acerca dos altares, no verso 23 é dito, não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós outros. Já havia sido dito, para não fazer nem Deus de prata, nem Deus de ouro, o que o infeliz do Arão faz? Dá a argola aí, nós vamos fazer um Deus para você. Ele cede à vontade rebelde do povo, ao invés de repreendê-lo e confrontá-lo com o critério padrão que Deus já havia estabelecido. Ele não preservou a fidelidade do Senhor, por isso ele era covarde e fraco. Não repreende o povo, não confronta com o plano de Deus e não preserva a fidelidade ao Senhor. Essa é a primeira característica de um líder fraco, de um pai fraco, de um marido fraco, de um homem fraco. Você vai ter que repreender muitas vezes seu filho, você vai ter que confrontar eles com o padrão da palavra de Deus, e você vai ter que assumir a sua fidelidade com o Senhor, mesmo que todo mundo siga outro padrão, eu vou servir ao Senhor, não é assim que Josué fala? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Segunda característica de um líder covarde e fraco. Além de ceder às vontades, ele cede às crenças idólatras do povo. Ele assimila a crença do povo. Veja aí, na sequência do capítulo 32, no verso 4 em diante, né, nós vemos que ele pega o ouro, faz um bezerro fundido, então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Não foi mais o Senhor que tirou, foi esses deuses aí que eles fizeram. Esses deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, em vez dele confrontar, manter fiel, ele abraça a crença do povo. Veja o verso 5. Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e apregoando. Olha o sincretismo religioso aqui. Dizendo, amanhã será festa ao Senhor. Vai ser festa ao Senhor, mas através do bezerro de ouro. Isso é sincretismo. É quando hoje na igreja contemporânea as pessoas falam assim, olha, nós somos uma igreja mais aberta, nós somos uma igreja mais tolerante, mas nós continuamos adorando ao Senhor. A nossa liturgia, o nosso culto não é pautado na Bíblia, é pautado na satisfação dos desejos do coração humano. Nós não temos um amparo bíblico para fazer o que nós fazemos, mas nós continuamos adorando ao Senhor. A gente põe dança litúrgica, mas é ao Senhor. A gente põe coreografia, mas é ao Senhor. Nós inventamos 1001, nós levamos a arca da aliança de novo para o templo, mas é para adorar ao Senhor. É o cordeiro, aquele que se veste como cordeiro, mas que tem a boca do dragão, meu irmão. E Arão, ao invés de confrontar isso, ele cede, ele abraça as crenças idólatras do povo. Ele faz um altar e diz, amanhã nós vamos adorar, fazer uma festa ao Senhor. E eles oferecem holocausto. E veja que para servir o diabo, o povo acorda cedo, né? É uma desgraça. Diz o verso aqui, no dia seguinte, madrugaram. Vai fazer um trabalho evangelístico aí. Fala só, meu irmão, nós temos que levantar 4h30 da manhã para chegar até o determinado lugar para evangelizar o povo. O senhor já está louco, madrugar para fazer a obra do Senhor. Agora, para servir a Satanás, o povo acorda cedo.
madrugaram e ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo se assentou para comer e beber, levantou-se para divertir-se. Olha que coisa. Arão, vendo isso, edificou um altar. Arão, mais uma vez, aceita a vontade do povo e agora abraça as crenças idólatras do povo. Ele aceita o erro. Vendo isto, ele viu que estava errado. Estes são os seus deuses. Ele falou, gente, não é não, gente. Para com isso. Está tudo errado. Desculpa, eu fiz errado. Vamos recuar. Não, ele vendo isso, ele ainda apoia e aprova ainda mais. Ele aceita o erro. Ele alimenta o erro. Ele edifica um altar. E ele referenda o erro, dizendo, amanhã será festa ao Senhor. Líder covarde e fraco. É o que o pai da família tem feito hoje. É assim mesmo, todo mundo faz. Deixa ela está dançando aí na boquinha da garrafa, mas é só uma criancinha. Ela estava com a roupinha aí mostrando tudo, não tem problema, é só uma adolescente. Ela é uma criança. Ela decidiu participar lá do carnaval, vai ser destaque na escola de samba lá, mas é coisa folclórica. E aí você vai cedendo às crenças. E se na igreja é a mesma coisa. Pastor, vamos fazer um negócio diferente. A Bíblia manda fazer? Não manda, pastor, mas é tão legal. Já na outra igreja ali faz, é tão, nossa, só tá assim de gente. Então tá bom. Então vamos aceitar o erro. Não, vou fazer melhor. Então, em vez de fazer uma vez, só vamos fazer um congresso. E ainda o Senhor, bate palma para Jesus aí. Só que a vida de segunda a sábado é uma desgraça, porque vive longe dos critérios e do padrão revelado do Senhor. Você começa a ceder. Não tem problema a gente fazer aqui, pastor, uma reuniãozinha dos irmãos da igreja e tomar uma cervejinha. Qual é o problema disso? Qual que é o seu testemunho, meu querido? Deus está sendo glorificado ou não? E às vezes esses pequenos detalhes que você faz dentro da sua casa, não, eu estou fazendo dentro da minha casa. Não estou fazendo na rua. Mas seu filho está vendo, infeliz. E esse filho que está vendo que você não é fiel nas pequenas coisas, que você aceita, cede essas crenças pequenininhas, é o que vai estar fora da igreja quando ele fizer 18 anos. Quando você não tiver mais direito de falar para ele fazer determinada coisa. Aí depois você chega para mim e fala, pastor, o que aconteceu? Aí eu vou te falar o que aconteceu. Você foi covarde, você foi fraco. E é por isso que as pessoas ficam com cara feia quando eu prego. Mas assim diz o Senhor, meu irmão. Pode me mandar para os escorpiões, para a sarça, não tem problema. Para os espinheiros. Não estou aqui para ceder à vontade humana e nem abraçar as crenças idólatras, sincréticas do povo. E é isso que deveria esperar de todo líder. Isso que deveria se esperar de todo homem, de todo pai crente. Arão, que papelão. Ele cede às crenças idólatras, aceita o erro, alimenta o erro, referenda o erro. Terceira característica, irmãos, de um líder covarde e fraco. Além de ceder à vontade, além de abraçar as crenças, ele participa da prática pecaminosa do povo. Veja o verso 6. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram o holocausto, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Esse divertir-se aqui tem uma conotação que você já vai ver daqui a pouco que é terrível. E tudo indica que Arão estava junto. Ofereceram o holocausto para divertir-se. É assim que termina o verso. É uma adoração misturada e abominável. Porque está ali para satisfazer os desejos do próprio homem,
para divertir o homem, para saciar as vontades do homem. Eles adoraram, ofereceram holocausto, trouxeram as ofertas pacíficas, se assentou para comer e beber e se levantou para divertir-se, para satisfazer os seus desejos. É uma adoração totalmente miscigenada. Veja que é Arão que organiza essa prática. Olha, amanhã, irmãos, amanhã nós vamos ter festa para o Senhor. Amanhã é dia da quermesse. É amanhã. Ele organiza. Ele que erigiu lá o altar para oferecer os holocaustos. Então ele interage na prática. Ele sabia que aquele povo estava vindo para adorar não ao Senhor, mas para adorar os outros deuses difundidos. E ele pega aquela adoração e faz. Porque ele está preocupado, porque aquele povo era propenso para o mal. Ele estava comentando, é melhor. Se no coração dele ele está adorando outro Deus, é o problema dele. Eu vou fazer aqui como Deus mandou. E ele faz a oferta, a oferenda, no padrão que Deus estava estabelecido, mas não para o Senhor, para os outros deuses. Ele interage nessa prática da oferta. E veja que Arão não limita a prática. O negócio começa a degringolar e ele fica na dele. O verso 6 diz que o povo se assentou para comer e beber e depois se levantou para divertir-se. Veja o que era essa diversão. Verso 25. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado. Esse divertir-se era justamente entrar em práticas totalmente liberais e até mesmo imorais. O povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta para a vergonha no meio dos seus inimigos. A ideia do levantar-se para divertir é que eles começaram certamente a terem práticas, inclusive imorais, como os egípcios faziam. Levantar-se para divertir era sinônimo de orgia, é sinônimo de sensualidade. Inclusive bezerro aqui, que era símbolo de força e fertilidade, era o Deus que eles haviam feito. Esse bezerro como símbolo de fertilidade. Então, provavelmente, irmãos, esse levantar-se para divertir aconteceu de tudo. Até imoralidade. Para vergonha no meio dos inimigos, vai dizer o verso 25. Porque Arão deixou solto. Ele cedeu à prática, ele estava no meio. Nós vemos que um líder aqui que não possui e não age com coragem e força, ele pode pôr tudo a perder, irmãos. Veja o que Arão ainda consegue dizer quando Moisés o confronta, né? Verso 24. Vou ler o 23. Pois me disseram, ele diz, o povo é propenso para o mal. Verso 23. Pois me disseram, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe tem acontecido. Então, olha que bonzinho esse Arão. Eu lhes disse, quem tem ouro, tire-o. Deram-mo, eu o lancei no fogo e saiu esse bezerro. Olha que coisa fantástica, miraculosa, sobrenatural. Eu joguei o ouro lá e saiu um bezerro. Só que o verso diz que ele trabalhou com o ouro. Ele trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro. Além de tudo, o covarde, o fraco é mentiroso, não é assim? E quando você confronta, ele, não foi eu. Não, aconteceu, eu não tinha o que fazer. Assim é a característica do covarde e do fraco. E ele põe tudo a perder. Só para você ter uma ideia. Verso 28. A gente vai trabalhar com isso mais semana que vem. E fizeram os filhos de Levi, segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia, quantos? Uns 3.000 homens. Pois Moisés dissera, consagrai-vos hoje ao Senhor, e cada um contra o seu filho e contra o seu irmão
para que ele vos conceda hoje bênção. Tiveram que aplicar uma disciplina dura sobre esse povo, inclusive com pena de morte, por causa da covardia e da fraqueza de um líder. Veja aí, né? Verso 21, nós mencionamos aqui a tentativa da defesa de Arão. Eis um líder covarde e fraco. Isso poderia ter custado a vida dele, como aconteceu com os demais. Se você comparar lá com Deuteronômio, capítulo 9, o verso 20 vai dizer assim, Deuteronômio 9, 20. O Senhor se irou contra Arão para o destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Arão só não entrou no pacote aqui desses quase 3.000, meu amigo, porque Moisés, um líder corajoso e forte, intercedeu por ele. Porque senão tinha ido para o mesmo buraco. Moisés deixa claro que ele intercedeu por Arão. Um líder fraco, um líder covarde, conduz as pessoas para a ruína e conduz as pessoas para receber a ira do Senhor, se não agora, no dia final. E é por isso que muitos naqueles dias vão dizer, Senhor, mas fiz isso em teu nome, fiz aquilo em teu nome. E Jesus vai dizer, isso eu não vos conheço. Arão só não morreu por causa da mediação de Moisés. Porque ele não agiu como deveria ter agido. A covardia de um líder que buscou agradar ao povo, ou pelo menos a maioria, né? O verso 22 deixa claro. O verso 22 diz, respondeu Arão, não se acenda a ira do meu Senhor, tu sabes que o povo é propenso para o mal. Ele ficou temeroso daqueles que lhe foram procurar. E procurou agradar essa turminha, ao invés de agradar a Deus e os seus preceitos. Essa postura covarde quase culminou na destruição total de um povo. Hoje, líderes como Arão estão presentes na igreja. E o povo tem ditado as suas vontades, as suas crenças e as suas práticas mais rebeldes, idólatras e pecaminosas do que o povo de Israel do passado. E esses líderes têm acatado e aceitado isso. A fidelidade deles é em preservar o próprio umbigo, é preservar o próprio salário, o próprio sustento. Esses são os mercenários, os gananciosos. Nós não precisamos de líderes assim. E você não quer ter um líder assim, porque um líder assim ele vai te conduzir para a destruição. Você não pode ser um pai assim. Você não pode ser um marido assim. Você não pode ser um diácono assim, um presbítero assim, um pastor assim. Deus chama você para ser forte, corajoso e não se desviar. Mesmo que a cara daqueles que você tem falado seja uma cara feia, porque eles são casa rebeldes. Mas você vai dizer, assim diz o Senhor. Veja que no caso de Arão, irmãos, tudo que aconteceu, Moisés disse, porque ele deixou à solta o povo, trouxe vergonha no meio dos não crentes. Quando você não tem um líder corajoso, forte, fiel, obediente a Deus, isso traz vergonha para o nome do próprio Deus no meio dos descrentes. É assim que acontece quando a gente fala de determinadas situações, de determinadas igrejas. Vira meme de rede social, vira piadinha de Facebook. Aqueles loucos lá que se acabam cedendo à vontade do povo e fazem aqueles cultos com práticas litúrgicas mais absurdas. E que deixam o povo viver uma vida totalmente voltada de pecado, mas durante a horinha lá de adoração semanal, então ergue a mão, bate palma, dança, canta, e como se fosse a coisa mais linda do mundo. Estão servindo ao Senhor, mas estão, na verdade, adorando ao bezerro,
fala que a festa é para o Senhor, mas na verdade estão adorando os deuses do seu próprio coração. E não tem líder forte e corajoso o suficiente para apontar os erros e chamar aquele povo ao arrependimento. Cuidado, cuidado. Finalizando, irmãos, nunca a igreja foi e tem sido tanto ridicularizada como nos nossos dias. E um dos fatores é a presença de uma liderança covarde e fraca, que não conhece os critérios, que não conhece o padrão revelado e que não tem coragem de falar em nome de Deus. Nós precisamos urgentemente de líderes corajosos e fortes. Nós precisamos urgentemente de homens de Deus, de pais corajosos e fortes, de maridos corajosos e fortes, para preservar a família, preservar a igreja, preservar a sociedade. Corajosos para enfrentar a vontade, a crença e a prática contrária à que foi revelada por Deus em sua palavra. Confrontar a vontade, a crença e a prática, seja lá dos seus filhos, seja lá da sua esposa, seja a sua própria, ou no caso da liderança de igreja, das ovelhas, dos membros. Nós precisamos de uma liderança corajosa e forte para assumir a sua responsabilidade diante de Deus e preservar a fidelidade a qualquer custo. Pois agradar a Deus é o nosso principal objetivo. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nos preserve fiéis, levantando líderes em nosso meio, que sejam corajosos e fortes, contra a rebeldia, contra a idolatria e contra o pecado. E que Deus assim nos abençoe. Amém?